Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês as visões do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, ele me visitou, ele me incomodou quando eu estava afastado da presença dele, me dando sonhos e visões, na qual eu quero compartilhar com todos vocês. Eu estava, meus irmãos, afastado, desviado, 6 anos da presença de Deus, e alguns dias antes de eu me reconciliar com o Senhor Jesus, eu recebi visões, mais ou menos umas 3, 4 visões. Uma delas foi a de arrebatamento, na qual eu me via como num vale bem grande, numas montanhas, e no meio daquele vale ali eu estava com a minha família, eu via minha mãe, via meus irmãos, enfim. Ali naquele sonho ali, é como se eu estivesse ali e eu não estava acreditando no que estava acontecendo, porque no sonho minha mãe falava assim: Felipe, está acontecendo um arrebatamento. E eu fazia assim no sonho: que arrebatamento o quê? Fazia desse jeito. Até que então ela pegou: então olha. Aí eu peguei, eu olhei e de repente eu vi aqueles vultos subindo e estava acontecendo um arrebatamento. E quando eu me deparei, eu estava na igreja, eu estava dentro da igreja, nessa visão, nesse sonho. Mas não foi somente essa visão que eu tive, foi outras visões também. De repente também eu tive uma visão que eu estava olhando assim para o céu e eu vi a lua ela estava vermelha como sangue, estava rachada no meio. E quando eu olhei, para terminar esse primeiro sonho que eu estou te falando, quando eu olhei, a lua ela caiu atrás das montanhas e ali terminou aquele sonho. Quando eu acordei assustado, tremendo, com as pernas tremendo. Eu estava tão assustado com esse sonho que eu abri a porta de casa, enfim, eu olhei para o céu, estava amanhecendo, era na calada assim da noite, amanhecendo já um novo dia, e eu vendo aquela aurora, aquela viração do dia. E eu agradeci a Deus ali: Deus, muito obrigado, porque foi apenas um sonho, mas eu sabia que ali era um sonho de Deus. O Espírito Santo me deu um sonho ali para mim voltar para os caminhos do Senhor Jesus. E eu fui na palavra de Deus, mesmo desviado, mesmo longe dos caminhos de Deus. Eu ainda até brinquei comigo mesmo e falei assim: nossa, não é possível. Eu devo ter usado muita droga, não é possível. Por que eu tive esse sonho? Mas eu fui confirmar na palavra. Eu fui lá abrir a Bíblia e eu fui direto no livro de Daniel. Eu só abri a palavra assim, estava no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 22. Eu revelo o profundo e o escondido. Conheço o que está em trevas e com ele mora a luz. Então Deus falou ali comigo: filho, eu sei a vida que você está levando. Eu te conheço, você está nas trevas. Mas eu revelo para você o profundo e o escondido. Então acorde, porque o tempo falta pouco e você precisa se preparar. Porque o Senhor Jesus já está às portas. E eu tive essa visão, meus irmãos. E mesmo tendo essa visão, eu continuei naquela vida errada, na qual eu estava afastado da presença de Deus, mas Deus estava sempre ali: filho, você vai vir. E me dava sonhos e visões. Naqueles dias eu usava muita droga, acredito eu tive uma parada cardíaca quando eu fui dormir, que eu fumava maconha e ia dormir. E eu devo ter fumado muito ou misturado de repente, usei cocaína no mesmo dia e eu passei mal. E a minha alma saiu do meu corpo, tive uma parada cardíaca e eu desci até o abismo. E lá no abismo eu me via como eu pendurado numa corda, eu estava nu e eu estava assim como se estivesse numa caverna bem grande, vermelha, iluminada pelo fogo lá embaixo. E eu vi os demônios, eles são feios, eles são horríveis. Eles têm o corpo assim deformado, igual que muitas das vezes a gente vê filme, vê desenho, né? Que a gente vê, se depara com monstros. É dessa forma, eles são monstros, eles são horríveis. E eu vi eles pulando assim, querendo me puxar de lá de cima. E de repente eu me vi também
numa pedra, eu estava em cima de uma pedra na qual eu estava acorrentado, as minhas mãos e os meus pés. A minha alma estava dessa forma. E eu via um demônio que me chicoteava ali, eu estava sendo torturado. E eu via assim milhões e milhões de seres humanos ali naquele local, no inferno, naquela grande caverna. E eu via eles assim como numa fila esperando para eles também serem chicoteados. E eu tive essa visão, meus irmãos. E eu tive também o discernimento que o Espírito Santo do Senhor, ele permitiu eu ver o inferno de que ele é real. Eu senti a presença daquele local e eu desci até lá para ver que na verdade era real, como diz as escrituras, mas eu voltei, tanto é que a palavra de Deus ela confirmou no meu coração que ele revela o profundo e o escondido. Até que então, meus irmãos, mesmo naquela vida errada, eu resolvi voltar para o Senhor Jesus. Estou firme até hoje, 2 anos e meio com a graça de Deus. Então Deus ele me deu essa revelação do arrebatamento, me deu a revelação do inferno, me deu aquela outra visão também, na qual eu via bolas de fogo. Uma das visões que eu tive também foi como se eu estivesse em frente de casa e eu via assim como se fosse um dia qualquer, um dia normal, e ali as pessoas estavam fazendo suas coisas normal, como num dia a dia, mas de repente houve uma ventania e eu olhei para o céu e eu vi um monte de bola de fogo caindo aqui na terra. E aquelas bolas de fogo descia aqui na terra e caía. E eu via assim as pessoas desesperadas, todo mundo desesperado, correndo para lá e para cá. E eu tive a visão desse sonho, vendo a chuva de sangue também. Eu olhava para o céu e eu via as nuvens enegrecidas assim como vermelha e caía sangue aqui na terra. Então eu tive essas visões, eu tive essas revelações de que é tempo de se preparar e que o Senhor Jesus está voltando, Ele está às portas. E se nós não estiver preparado, se eu ou se você que não estiver preparado, se a gente morre hoje, ou se o Senhor Jesus volta hoje, a gente ou vai descer no abismo, lá no inferno, vai passar a eternidade lá, e depois ser julgado e ser lançado no lago de fogo, ou a gente vai subir para o céu, como eu via no sonho do arrebatamento, eu vi os vultos subindo para o céu, num piscar de olhos, como diz a palavra do Senhor. Ou então, né, dessa forma, meu querido, foi essa a revelação e os sonhos que Deus passou para mim. O que passar disso, se eu falar de mim agora, vai ser da carne. Então eu só falo isso para vocês, meu querido, que é do Espírito. Então, no nome de Jesus, guarda a palavra de Deus que te ensina no teu coração em relação à vida da santidade, como você deve se preparar para um dia você subir para o céu.